Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu estou começando agora com vocês aí a segunda semana do PET, volume 2, né, de Química. O assunto da aula de hoje é sobre transformações da matéria, reações químicas e vai falar um pouco mais sobre o fenômeno químico e como eu reconheço e represento e classifico uma reação química, tá? Então, são termos mais técnicos, a gente precisa de entender um pouco de fórmulas de substâncias para a gente entender a dinâmica da representação de uma reação química. Na verdade, é uma linguagem nova, né, para muitos de vocês aí. Mas vamos entender um pouquinho sobre essa linguagem da química, tá bom? Bom, então, eu vou só dar uma revisada no que foi falado na semana anterior, na semana 1. Então, um material, né, uma substância, ele pode sofrer uma transformação. Essa transformação ela pode ser muito pouco importante, apenas a sua estrutura física vai ser alterada. Então, por exemplo, se eu pegar um papel e rasgar esse papel, ele continua sendo, né, papel. Talvez a função desse papel tenha sido modificada, mas a estrutura basicamente é a mesma. Então a gente fala que houve uma transformação física. Agora, se nesta transformação surgir uma outra substância com outras características, eu tenho então um novo material. Então eu falo de transformação química, ok? Então, nesta aula de hoje, a gente vai falar um pouco mais das transformações químicas da matéria. Então, uma transformação química da matéria é conhecida como um fenômeno químico, tá? Como que eu reconheço que um fenômeno químico surgiu ou apareceu? Eu posso analisar, por exemplo, se surgir gás, surgir bolhas numa reação química, se formar precipitados, você mistura uma substância com outra e surge algo sólido que não existia. Pode mudar a cor de uma substância instantaneamente, pode liberar calor, né, tipo fogo, ou enfim, ele pode também ficar frio, ou pode mudar a consistência, sabor. É importante analisar que nem sempre uma reação química tem estas características. Aqui são algumas observações quando ocorre uma reação química. Eu até tenho um exemplo aqui que eu vou dar para vocês. Ó. Eu tenho aqui, pessoal, dois compostos. Eu tenho dois compostos. Eu tenho aqui Vou ampliar a tela aqui para vocês verem. Ó. Eu tenho aqui duas substâncias. Essa substância aqui, só ampliando a tela, é o iodeto de potássio, tá? Chamado de Ki, ele já está dissolvido na água. É um sal que eu dissolvi na água. Não é o sal de cozinha, é um outro tipo de sal. Então, está dissolvido na água. E aqui eu tenho um outro tipo de sal, que é o nitrato de chumbo 2, também incolor. Observem que os dois são incolores, ok? Estão dissolvidos na água. Mas se eu misturar qualquer um no outro, vai surgir uma outra substância, porque a reação química aqui é imediata. Então eu vou colocar o iodeto de potássio no meu nitrato de chumbo. Olha só o que acontece. Está vendo? Que formou uma solução de coloração amarela. Então aqui eu tenho dois outros tipos de substâncias que surgiram. Tem um que é de coloração amarela que não existia, tá? Que eu misturei o potássio com o nitrato e eu misturei o iodo deste frasco aqui com o meu chumbo que está nesse frasco. Então, neste frasco eu formei o iodeto de chumbo, que é um sal amarelo. Então, ele surgiu através de uma reação química de um fenômeno químico. Ok? Beleza. Como que eu represento uma reação química? Aqui eu mostrei para vocês no exemplo, mas eu posso representar isso através de uma ferramenta que eu chamo de equação química. Então, todas as vezes que uma substância se converter em outra substância, eu falo que aconteceu uma reação química, ok? Então, vamos ver como é que eu represento isso daí. Então, a representação de uma reação química é através de sua equação química. Então, todas as vezes que vocês observarem escritos, né, uma série de nomes de elementos químicos, de substâncias, de uma maneira simbológica, eu tenho aqui uma equação química, tá bom?
Então, por exemplo, eu vou colocar aqui no quadro para vocês esta representação aqui desta equação química e eu vou explicar o que significa cada uma dessas partes, tá bom? Então vamos lá. Então aqui eu tenho, basicamente, uma representação de uma reação química que é uma equação química. Ela é simbológica, muitas dessas equações é interessante vocês entenderem o que ela está dizendo e fazer uma espécie de leitura dessa linguagem. Então a gente fala que uma equação química é uma linguagem química, né, que os químicos utilizam. Então, por exemplo, se eu pegar o gás hidrogênio, então ele tem uma fórmula. A fórmula para o gás hidrogênio é H2. E o estado físico que esse hidrogênio se encontra pode ser no estado gasoso. Eu vou misturar isso com o oxigênio gasoso. Quando eu misturo os dois e eu tiver uma faísca elétrica, por exemplo, eu vou formar um outro composto. O composto formado aqui vai ser a água. Então, água, vapor. Eu posso formar água-vapor. Esta, então, seria uma receita para se fabricar água. O que essa receita diz? Eu vou precisar destes ingredientes. Então, H2, gás hidrogênio, O2, gás oxigênio. Quando misturados, eles reagem e vão modificar a sua estrutura. Então, eles passam a formar uma outra molécula. Se eu tivesse que desenhar, para ficar mais fácil, seria isso daqui. Ó. Então, basicamente, eu vou ter um átomo de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio forma o H2. Um átomo de oxigênio com outro de oxigênio forma o O2, tá vendo? Então isso aqui seria uma molécula de O2 e uma molécula de H2. Quando eu misturar esses dois, é como se eu desmontasse estas moléculas. Eu vou desmontar esta molécula para formar outra. Então a molécula que eu formo aqui vai ser o oxigênio com dois átomos de hidrogênio, que eu estou colocando aqui em cor preta para ficar fácil, tá? Para a gente enxergar. Olha lá. Mas olha só, tá vendo que ficou perdido um oxigênio? Eu tenho outro oxigênio nessa desmontagem, né? Se fosse uma peça de um quebra-cabeças, por exemplo, ia faltar um oxigênio, porque eu desmontei esta peça aqui. Então esse oxigênio está aqui, esse oxigênio está aqui, os dois hidrogênios estão aqui. Ficaria faltando mais dois hidrogênios para completar. Esse oxigênio aqui ele não pode ficar sozinho. Então vamos colocar dois hidrogênios aqui para ele, para formar duas moléculas de água, e eu vou ter que dobrar também o meu hidrogênio. Então a gente fala que uma equação química, ele te conta quantos conjuntos eu tenho de cada composto. Então eu tenho dois conjuntos de hidrogênio, eu tenho um conjunto de O2 para formar dois conjuntos de água. Então aqui eu escrevi uma equação química, tá? Essa equação química que ela tem uma classificação, a gente vai classificar essa equação química daqui a pouquinho. Mas interessante a gente observar que eu tenho números antes e eu tenho números aqui embaixo. Esse número aqui antes a gente chama de coeficiente estequiométrico. Coeficiente estequiométrico. Ok? Então eu tenho os coeficientes estequiométricos. O que significa isso daqui? É como se fosse uma receita, né? Quando você vai preparar um bolo, então você tem uma receita daquele bolo. Ou seja, eu vou utilizar, sei lá, 2 xícaras de farinha e 1 xícara de leite. Então estes números, eles te contam a quantidade que vocês vão utilizar numa reação química, tá? E aqui seria o meu resultado, que seria talvez, sei lá, o meu bolo. Então, antes da seta, a gente vai chamar de primeiro membro. O primeiro membro representa quem são os meus ingredientes. No caso do bolo, eu chamo de ingredientes, né? Aqui na química eu chamo de reagentes. Então aqui eu tenho os reagentes. E o que eu produzo, lá no caso do bolo, se fosse na culinária, eu chamaria de bolo. Seria de produto final, né? Na equação química eu chamo de produto. Então, os reagentes sempre transformam-se em produtos numa reação química, certo? E esses números aqui embaixo são chamados de índices. Eles contam quantos átomos vocês terão
daquela substância. Então, no total, eu tenho 2 vezes 2, são 4 átomos de hidrogênio. De verdade, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 2 átomos de oxigênio, mais uma molécula ou 1 mol de oxigênio. Então, O2. Eu tenho 4 hidrogênios, 1, 2, 3, 4. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 1 oxigênio, tenho 2 oxigênios. E aqui estão, de fato, os 2 oxigênios. Então, aquilo ali, pessoal, é uma representação de uma reação química através de uma equação química. Ok? Então, beleza. Agora a gente vai lá para o PET 2. Na segunda aula, eu vou colocar para vocês aqui essas classificações de reações químicas, tá? Eu classifico até 4 formas de uma reação química, que seria reação de síntese, reação de decomposição, reação de simples troca e reação química de dupla troca. Então eu vou dar um exemplo de cada reação, porque isso está sendo cobrado nas atividades do PET 2. Então, a segunda parte do vídeo, eu vou colocar para vocês aí quais seriam estas classificações e a gente faz algumas atividades do PET 2 da semana 2, tá? Então, fica ligado aí que daqui a pouquinho eu já coloco a segunda parte do meu vídeo. Beleza, pessoal? Vamos lá.